Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma excelente dica, mais uma super dica de leitura para vocês. Esse livro traz a história do culto protestante no Brasil. História do culto protestante no Brasil, do Carl Joseph Hahn, presbiteriano, foi um pastor presbiteriano, missionário, né? Presbiteriano, que escreveu esse livro trazendo as raízes do nosso culto. E aqui ele vai falar, vai trabalhar nesse livro, porque o nosso culto aqui no Brasil é tão diferente. Vai falar das influências que nós tivemos de outras religiões, tá? Vai falar da influência do catolicismo, tá? Do espiritismo e de outras influências que, de alguma forma, e muita gente não sabe disso, influenciou a forma de nós cultuarmos a Deus, adorarmos a Deus. Esse livro está na segunda edição, tá? E é um livro maravilhoso. Então, se você vai falar de história do protestantismo no Brasil, você vai falar do culto, tá? Porque determinada denominação tem uma forma de cultuar, a outra não tem. Então, aqui ele traz a historicidade, ele vai trazer a raiz. E uma rápida aqui biografia dele, né? Vou mostrar aqui para vocês. O cara tinha um currículo invejável, tá? Aqui, ó. Carl Joseph Hahn, missionário aposentado da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos da América, examina nesta obra as origens e o desenvolvimento do culto protestante no Brasil. Ocupou aqui o cargo de secretário executivo do Departamento de Evangelização da sua igreja e foi vice-presidente da comissão encarregada dos trabalhos missionários em nosso país. Doutorou-se pela Universidade de Edimburgo, na Escócia, e lecionou por algum tempo no Seminário Teológico Presbiteriano de Campinas, São Paulo. Ensinou posteriormente na Faculdade de Teologia da Igreja Metodista em São Paulo, em São Bernardo do Campo. O doutor Hahn escreveu este livro como resultado de suas pesquisas e de sua preocupação com a relação entre culto e missão. Ele vê o culto protestante no Brasil demasiadamente modelado pelos padrões trazidos pelos primeiros missionários. Acha que precisa de mudanças na direção de um evangelismo mais enraizado em nossa cultura e mais de acordo com o mandamento de Jesus a Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Então aqui está a biografia desse grande homem, né? Grande missionário. Se não me engano, ele já faleceu. Vamos ver aqui. Aqui está o sumário. Biografia. Aqui está o índice. Deixa eu dar um zoom novamente aqui. Pronto. O índice, ele começa com a apresentação à segunda edição, a nota do tradutor e o prefácio, né? E o livro é dividido em partes. Nós temos aqui 5 partes, tá? E essas partes são divididas em capítulos, tá? A primeira parte aqui, ó, introdução. Capítulo 1, a dimensão desse estudo. Capítulo 2, Brasil, terra e povo antes de 1810. Como que era o Brasil antes de 1810? Aqui ele vai dar uma breve visão do Brasil como nação. Aí ele vai falar aqui, ó, dos aspectos físicos, a história, o interlúdio espanhol, governo português colonial de 1640 a 1808, um refúgio para o trono de Portugal de 1808 a 1815, reino dentro do Império de Portugal
de 1815 a 1822. A regência de Dom Pedro II, de 1831 a 1841. O Império sob Dom Pedro II, de 1841 a 1889. Povo, os índios, o português, os africanos. Tudo isso aqui, essa breve introdução, tá? Todos esses povos aqui que ele cita, vai influenciar no culto, no nosso culto, né? Aí vem a vida religiosa no Brasil antes de 1810. Lembrando que quando o Brasil foi descoberto, mandaram uma caravana para cá de padres jesuítas para ensinar o povo, tá? Para catequizar o povo. Aí vem o início católico, 1,5 século de contatos protestantes ocasionais, 1,5 século de ausência da fé e culto protestantes. Acabando aqui vem a segunda parte, tá? Ele já começa aqui na segunda parte a introdução do culto protestante no Brasil. Capítulo 3. Capítulo 3 aqui. Culto protestante. Conceito e prática entre os primeiros imigrantes e missionários. O culto entre os imigrantes protestantes. O culto entre os imigrantes ingleses. O culto entre os imigrantes alemães. O culto entre os imigrantes escoceses e o culto entre os imigrantes norte-americanos. Tá? Cada um desses imigrantes, desses povos, tinham as suas particularidades. Aqui, ó, conceito e prática de culto no ministério dos primeiros missionários protestantes no Brasil. Robert Reid Cayley, Ashbel Green Simonton, que foi o fundador aqui da Igreja Presbiteriana, foi enviado pela Igreja Presbiteriana do Brasil para estabelecer a igreja aqui, né? Então, a Igreja Presbiteriana do Brasil, que tem aí 161 anos, né? Quem fundou foi Ashbel Green Simonton. Alexander Latimer Blackford, outro missionário. Edward Lane, missionário pioneiro da Igreja Presbiteriana do Sul. Então, dizer que os presbiterianos não evangelizam é ir contra a história, né? É mentir. Terceira parte. Influências dos brasileiros sobre o culto protestante. Capítulo 4. Conceito de culto e sua prática no ministério dos primeiros líderes brasileiros. José Manuel da Conceição, ex-padre, evangelista itinerante e primeiro pastor protestante ordenado. Inclusive, o Instituto José Manuel da Conceição, tá? Em homenagem a esse camarada, esse evangelista itinerante, esse pastor, é o instituto onde são formados os pastores presbiterianos. Tá? É no Instituto José Manuel da Conceição. Modesto de Carvalhosa, evangelista, pastor, autor de um manual de culto para leigos e segundo pastor ordenado no Brasil. João dos Santos, pastor da Igreja Congregacional do Rio, sucessor do Dr. Cayley e pastor líder no Rio por mais de 30 anos. Álvaro Reis, William Crary Kerr, se eu pronunciei errado, perdão, Kerr. Acabando aqui, capítulo 5. A influência do catolicismo português sobre o culto protestante. A reação protestante, a Igreja Católica Romana e a liderança leiga. Capítulo 6. O surgimento de uma liderança evangélica leiga. Influência da distribuição e leitura da Bíblia no culto protestante e na liderança leiga. Jansenismo. Os colportores e a distribuição de Bíblias. Influências geográficas sobre o culto protestante no Brasil. A influência da escola dominical no culto protestante brasileiro. A origem espontânea de uma liderança talentosa, mas despreparada, e sua influência no culto protestante.
né? Principalmente o pentecostalismo, né? Que veio depois. Eu sou pentecostal, tá, gente? Mas há muito despreparo de ministros, de obreiros, entendeu? Os caras não são preparados para pastorear, para liderar, e são obreiros feitos nas coxas. Essa é a verdade. Por isso nós temos vários problemas com isso, até hoje, né? Willis Robert Banks, pregador leigo. Leigo aqui é aquele que não era ordenado ao ministério e não tinha uma formação teológica, tal, e pregava. Ia pregar e o evangelho ia crescendo, né? Capítulo 7. Fatores sociais e políticos no Brasil que influíram no culto evangélico. O português, o índio, o africano, a influência do positivismo francês no culto protestante, estrutura política e culto, a aridez e a simplicidade da vida pioneira. Quarta parte. Então você pode perguntar, mas por que o nosso culto é assim, dessa forma? Tá? Porque nós temos influências de todos esses povos, dos povos portugueses, dos índios, dos católicos, né? Do povo africano, tá? Nós temos influência. Está presente na nossa cultura. Quarta parte, o desenvolvimento litúrgico. Como que era a liturgia, né? Aqui, capítulo 8. O desenvolvimento do culto nas igrejas. A igreja congregacional, presbiteriana independente, que rachou em 1903. Teve um racha da igreja presbiteriana por causa da maçonaria, tá? Quem ajudou muito aqui a igreja presbiteriana e também a igreja batista e outras igrejas foi a maçonaria. Isso é um fato comprovado. Comprovado. Confederação Evangélica, Metodista, Batistas, Episcopais e Luteranas. Tá? Que é o desenvolvimento do culto, nas igrejas. O capítulo 9, tá? Ele vai tratar aqui, ó, sobre o advento do pentecostalismo aqui no Brasil. Explodiu lá na Rua Azusa em 1906 com Charles Fox Parham era o pai, né? Mas com Seymour, Joseph William Seymour, foi aluno, discípulo, né, do Parham. Então ele vai falar sobre os desdobramentos do pentecostalismo aqui em terras brasileiras, tanto que a maior igreja ou a maior denominação do Brasil é a denominação pentecostal, a Assembleia de Deus, tá? A influência foi muito grande. Quinta parte, que é a última, né? Cenário contemporâneo. Capítulo 10. O contínuo problema da extensão territorial e da falta de pastores. E hoje muito menos, hoje muito mais. Porque ninguém quer pastorear. As igrejas históricas, é mais fácil você fazer um pastor pentecostal do que um pastor metodista, do que um pastor presbiteriano, batista, porque você tem que ir para o seminário, você tem que aprender, você tem que estudar, tá? Você tem que ficar 4, 5 anos no seminário, sair no seminário, ser um pastor auxiliar. Há um processo muito grande para ser pastor. Já pentecostal, não. O cara... Eu falo porque eu sou pentecostal, gente. Nasci na igreja pentecostal, tá? Eu tenho 31 anos de Assembleia de Deus. Então eu conheço, eu sei do que eu estou falando. Minha família toda é de pastores. Então eu sei do que eu estou falando. Você passa 1 ano, 2 anos, o cara já é diácono, já é presbítero. Aí daqui a pouco surge uma congregação, um camarada vai, tem um chamado, tem a vocação, mas não tem preparo, tá? E obreiro despreparado vai gerar também obreiros despreparados, tanto academicamente, teologicamente, tá? São obreiros feitos nas coxas, infelizmente, tá? Infelizmente. Por isso que a igreja pentecostal cresce muito. Porque para se fazer um pastor pentecostal é rapidinho. Para fazer um pastor de uma outra denominação mais séria, séria aqui no sentido de a seriedade com os obreiros, demora muito mais. Então, ele fala aqui no capítulo 10, que é o problema da extensão territorial e da falta de pastores.
E o último capítulo, capítulo 11, né? Conclusão, onde ele vai concluir bibliografia, índice onomástico, índice dos textos bíblicos, tá? Deixa eu só pegar aqui, ó. Só pegar aqui o capítulo, né? A quarta parte, que é o desenvolvimento litúrgico. Aqui, o capítulo 8, o desenvolvimento do culto nas igrejas. Aí vem congregacional, presbiteriana. Aí eu vou na página aqui, ó, 349. O livro é muito bom, tá, gente? Excelente. 349. Vamos lá. Passei aqui. Aqui, ó. Como foi o desenvolvimento do culto na igreja congregacional. As igrejas estabelecidas pelo Dr. Cayley, foi ele que trouxe, o fundador, né, das igrejas congregacionais, tomaram o nome de congregacional. Elas são calvinistas e presbiterianas no governo local, um governo presbiteriano, onde o presbitério rege a igreja. E na doutrina, mas a soberania de cada igreja local foi conservada. Em liturgia, eles começaram com um culto simples, que ele defendia como o culto doméstico, e que mais tarde, sob a liderança de João dos Santos, educado por Spurgeon, olha a formação do cara, assumiu o modelo batista, sem nenhum livro de ordem. Este veio a ser o padrão dominante no culto evangélico em todo o Brasil. Outra notável contribuição foram os hinos da Senhora Cayley. Seu inário continuou sendo publicado através de muitas edições por seu filho adotivo em Londres, a Senhora Cayley, esposa do Dr. Cayley, Robert Cayley. As edições mais tardias contêm traduções das canções populares das campanhas de avivamento de Moody e Sankey. Henriqueta Rosa Fernandes Braga, cujo clássico livro Música Sacra Evangélica no Brasil é frequentemente citado nesse estudo, tornou-se uma das sucessoras da Senhora Cayley no desenvolvimento da música na igreja congregacional. A larga aceitação dessa contribuição se deu porque nunca houve nas igrejas evangélicas brasileiras nenhum conflito em relação à música, como aconteceu no início entre as igrejas presbiterianas da América do Norte. O problema da música no Brasil não era o preconceito, mas a falta de instrumentos, de líderes preparados, a pobreza e, por extensão, a liderança portuguesa de um tipo de música, que está as notas de rodapé, tá? Nota de rodapé. Queria falar aqui sobre a Henriqueta Rosa Fernandes Braga, sobre o livro dela. Foi a primeira edição de 1960, tá? Aí ele continua aqui, ó. Deixa eu pegar o final aqui para não perder. A herança portuguesa é um tipo de música lento e suave. O crescimento e desenvolvimento dos salmos e hinos pertencem à história dos Cayley. Os presbiterianos. Os primeiros missionários presbiterianos trouxeram as tradições do Oeste com seus acampamentos, evangelismo e liberdade intelectual, e até hoje é assim, né? Eles herdaram de Cayley a ênfase no culto da casa de cada crente, compartilhado por toda a família e vizinhos, sistema este facilmente adaptado às condições naturais e ao ambiente do povo do interior do Brasil. Esta participação no culto familiar continua até hoje como maneira efetiva de os crentes convidarem vizinhos e amigos para cultos em suas casas por ações de graças a propósito de aniversários de casamento, nascimento, etc. De vez em quando, um leigo escrevia algumas normas para si mesmo e para sua família. Maria de Melo Chaves
que descreveu a história da entrada do Evangelho no Triângulo Mineiro, em Bandeirantes da Fé, que é a obra, onde seu pai foi o herói patriarcal, registra que seu pai deixou uma lista de conselhos e praxes, preparada para guiar sua própria vida e recomendada a todos os crentes. A lista foi publicada 5 anos após a sua morte, no boletim de igreja da congregação da Igreja Presbiteriana de Perdizes. As regras ou praxes de 9 a 15 dizem respeito à atitude dos crentes com referência ao culto e incidentalmente à liturgia. Aqui está. Primeira norma, né? O crente não deve chegar atrasado ao culto ou a qualquer reunião religiosa. Ele corre o risco de chegar atrasado ao céu. Interessante, né? O crente não deve dormir durante o culto. O crente não deve portar armas na hora do culto. O verdadeiro crente tem amor pela causa de Cristo e ajuda com suas ofertas. Ele dá o dízimo. O crente não deve usar as reuniões de cultos para fazer negócios ou para assuntos seculares. Ele pode e deveria dar seu tempo aos negócios do reino de Deus, ao negócio do reino do Filho de Deus. O crente não deve saudar os irmãos ao entrar na casa de oração, mas deve baixar seus olhos e fazer uma breve oração. Quando o culto termina, ele deve orar assim: ó Deus, prepara o meu espírito para cumprir teus mandamentos. Ao sair do culto, ele deve saudar os outros crentes e os estranhos. A casa de Deus é a casa de oração e é o lugar designado para o crente conversar com seu Pai Celestial e pedir a Ele o alimento espiritual necessário à sua alma. O crente 15º. O crente deve dar valor a este diploma de honra que custou o sangue de Cristo na cruz do Calvário. Aqui está o livro, Maria de Melo Chaves, no livro Bandeirantes da Fé. Aí ele vem tratando aqui, ó. O primeiro sínodo da Igreja Presbiteriana do Brasil foi organizado em 1888. O parágrafo 2º do auto constitutivo da primeira sessão diz o seguinte: os símbolos da Igreja, assim constituída, serão a confissão de fé de Westminster, né? E os catecismos de Westminster, recebidos pelas igrejas presbiterianas dos Estados Unidos, e o livro de ordem publicado pela imprensa evangélica em 1881, com as correções adotadas pelos presbíteros, e até hoje é assim. Se tem algum presbiteriano aqui ouvindo esse review, sabe que eu estou falando a verdade. Aí ele vai continuando aqui, ó, para falar, né? Ao mesmo tempo, uma forma emendada do direito para o culto público de Westminster também se tornou-se documento oficial da Igreja. Esta forma emendada foi publicada na imprensa evangélica em 1881, agora com a terceira parte do livro de ordem do recém-organizado Sínodo. O Manual do Culto, compilado por Carvalhosa, nunca se tornou documento oficial da Assembleia Geral. O Diretório Emendado do Culto, como terceira parte do livro de ordem, era muito diferente do documento original de Westminster e revelava algumas necessidades e dificuldades de uma igreja jovem num ambiente pioneiro, contém, portanto, informações e rúbricas úteis. O Sínodo de 1888 estipulou também a admissão por licença temporária de obreiros assistentes, tanto no nível local como presbiterial, a fim de ir ao encontro da demanda de obreiros. O primeiro problema litúrgico sério com que se defrontou a missão presbiteriana no Brasil foi concernente ao rebatismo de convertidos do catolicismo romano. Isso não foi problema da reforma e nenhum reformador foi rebatizado, mas a igreja na América do Norte, parcialmente influenciada pelo influxo de imigrantes católicos romanos, legislou contra o reconhecimento da validez do batismo romano. Como o presbitério no Brasil pertencia ao Sínodo de Baltimore,
houve implicações na Igreja brasileira, a questão foi debatida na Igreja brasileira e, finalmente, o Sínodo, em sua segunda reunião, em 1891, decidiu declarar-se contra a validez do batismo romano. Embora não por decisão unânime, a minoria registrou um protesto e pediu permissão para registrar suas razões nas atas. O protesto foi o seguinte: protesto contra a resolução acerca do batismo dos romanistas. Aí vem, não vou ler porque a gente ganha tempo. Tá aqui, ó, protesto. Aí vem ele trazendo toda a liturgia do culto, tá? Das igrejas presbiterianas. Faz um relato longo. Aí vem, ó, a Igreja Presbiteriana Independente, que saiu da Igreja Presbiteriana do Brasil por causa da maçonaria. A Igreja Presbiteriana Independente aqui, veio à existência em 31 de julho de 1903 como resultado de um cisma na Igreja Presbiteriana no Brasil. A controvérsia foi aberta em torno da filiação à maçonaria. Vários pastores presbiterianos, e até hoje, né, são filiados à maçonaria. Tem um vínculo muito forte com a maçonaria. Aqui ele vai falar como o desenvolvimento da igreja, o culto, e assim vai. Hoje, a Presbiteriana Independente ordena mulheres, coisa que a Presbiteriana do Brasil não aceita, tá? Confederação Evangélica, a Igreja Metodista, que também ordena mulheres, pastoras, tá? Como que é o culto, a liturgia do culto numa igreja metodista. Aqui, ó, interessante, ó. Como que é a ordem do culto na igreja metodista? A ordem do culto dominical é a seguinte, de domingo: música, invocação, hino pela congregação, credo apostólico, que é lido, oração em ceia do Senhor, leitura responsiva ou hino pelo coro, leitura responsiva se o coro cantou antes, oferta e música de dedicação, hino pelo coro ou congregação, leitura bíblica, sermão, oração ou hino apropriado, doxologia e bênção apostólica. Aqui, ó, aqui está nos cânones da Igreja Metodista do Brasil. Livro publicado. E assim, gente, sucessivamente. Então é muita coisa aqui. Os batistas, ó. Os batistas. Tá? E aí acabando, os episcopais e luteranos. Tá? Como é a forma de culto deles. E aqui o capítulo 9 ele começa com o advento do pentecostalismo, que eu não vou ler. Tá? Eu não vou ler. Mas é um livraço, vocês viram que é um livraço, um livro bem documentado, bem escrito pelo Dr. Hahn, Carl Joseph Hahn, aonde ele trata a história do culto protestante no Brasil. Tá? Um livro maravilhoso para você que gosta de história, para você que, inclusive a lição agora de domingo da Escola Bíblica Dominical vai falar sobre isso, né? Sobre o culto. E eu vou dar aula, eu vou abordar esses aspectos também. O desenvolvimento, os desdobramentos históricos no culto, né? Do culto. Tanto a parte histórica, como na Bíblia, enfim. Ok? Se vocês gostaram de mais uma dica de leitura, deixa aqui nos seus comentários, deixe o seu like, não esqueça. Se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. Muito obrigado mais uma vez pelo seu carinho, pela sua atenção e pela sua disponibilidade. Graça e paz. Até os próximos vídeos.